Fala galera, queria abordar um tema que tem chamado bastante atenção, que é justamente o fato ocorrido lá em Rio Grande do Sul. E primeiro me compadecer da situação dos nossos irmãos, né, que estão lá e que passaram por aquela situação, para aqueles que perderam seus familiares, e dizer que Deus conforte o coração de cada um de vocês. Essa é a primeira mensagem que fica desde já. Mas queria também abordar uma situação que ocorreu, que meia dúzia de pessoas que com certeza não representam o povo de Santa Catarina e que abriram a boca para dizer que desejava que os nordestinos morressem. Eu queria ler um texto e abordar em cima daquilo que a Bíblia fala, a luz da Bíblia. Está no livro de Mateus 5,38, que diz assim: Vocês ouviram que foi dito olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça também a outra face. O que acontece? A primeira coisa que a gente precisa entender é a visão de Deus. Primeiro, que Jesus não estava dizendo, como algumas pessoas pensam, que se alguém te bater na cara, você dá o outro lado. Existem pessoas tão ruins que se você der o outro lado, você vai ficar o dia inteiro apanhando. Você dá o lado e ele vai estar batendo. Você vira o lado e ele vai estar batendo. E talvez entre dia e noite, e você simplesmente vai ficar apanhando. Não é isso que ele falou. E que Jesus falou, ele está dizendo que sempre existe o extremo entre dois lados. Por exemplo, o amor tem um outro extremo, que é o ódio. E o que acontece? O magro tem um outro extremo, que é o gordo. O baixo tem um outro extremo, que é o alto. E algumas pessoas só conhecem uma parte. Nesse caso, se alguém te bate, é porque com certeza é alguém violento. Se alguém te deseja o mal, porque com certeza é aquilo que está dentro dela. A Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio, e que o bom homem ele tira do seu bom tesouro coisas boas, mas o mau homem tira do seu mau tesouro coisas ruins. Então, se alguém abriu a boca para falar isso, com certeza é alguém que precisa do amor de Deus. E aí é que entra a questão daqueles nordestinos que, por exemplo, ao invés de ficar zangado e tentar se vingar, as pessoas não fizeram isso, elas simplesmente foram lá e ajudaram. Era um momento de dificuldade e essas pessoas realmente ela precisa. A Bíblia ela conta a história que quando Jesus, um pouco antes dele ser preso, de repente chegam os soldados e Pedro puxa uma espada e ele corta a orelha de um homem chamado Malco. E Jesus repreende. Em algumas traduções está escrito que Jesus mandou que Pedro guardasse a espada. Não é verdade. A Bíblia diz que a espada de Deus ele tem dois gumes, ou seja, dois lados. Esses dois gumes ele representa a lei, que era dura, era severa como ferro, e tinha a graça. A graça é Deus restaurando o homem, ou seja, é Deus restaurando uma imagem e semelhança do homem que foi perdida, porque quando ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando a gente perde a imagem e semelhança de Deus, a gente começa a fazer coisas que com certeza, sei lá, há um ditado popular que até o diabo duvida, mas ele não duvida de coisa nenhuma. Mas o que acontece? Quando a gente perde essa característica de Deus, a gente começa a fazer coisas terríveis. A Bíblia ela é clara, ela diz que quando Jesus está repreendendo, ele diz para Pedro, quem com ferro fere, com ele será ferido. O ferro representa a rigidez, a dureza. Um exemplo disso que eu vou dar diversas vezes, quanto for necessário, para que de repente às vezes você entenda. Eu sempre falo sobre a história da mulher que ela foi apanhada em adultério e quando trouxeram até Jesus, você percebe que ali existia líderes religiosos que chegam para acusar aquela mulher. E eles estavam cobrando para que Jesus apedrejasse. A lei diz que ela deve ser apedrejada até a morte. Ele continua escrevendo e as pessoas estão cobrando, mas a lei diz que ela tem que ser apedrejada. E ele continua escrevendo.
E depois ele vira para eles e pergunta: olha, qual de vocês que não tem pecado, que nunca fizeram nada de errado? Se vocês não têm, tudo bem, atire a pedra. Mas se você não tiver a legalidade, vão embora. E eles seguem o caminho dele. O que acontece? Aqueles homens estavam lá tentando aplicar o ferro, a rigidez. Inclusive, tem uma outra passagem na Bíblia que ela fala sobre o ferro e o barro. Quando Deus ele cria o homem do pó da terra, ou seja, do barro. Além disso, a Bíblia também, no livro de Jeremias 18, ela diz que Deus é o olheiro e nós somos o vaso, ou seja, o vaso que é feito de barro. O que acontece? O ser humano, quando ele está trabalhando na dimensão de Deus, ele é bom. A Bíblia diz. E quando Deus ele termina de fazer todas as coisas, ele diz: isso aqui é bom. Mas quando ele fez o homem, ele disse: isso é muito bom. Por quê? Porque o homem é a coroa da criação de Deus, ou seja, ele está acima de tudo. E o que acontece quando ele perde essa dimensão, quando ele perde essa coisa, ele se torna alguém que pode parecer terrível, pode parecer miserável. Mas se ele não tivesse jeito, por que Jesus voltaria? Porque o papel dele é justamente esse. Ele veio à terra para restaurar a imagem e semelhança que foi perdida. Então Jesus vem com esse propósito. A Bíblia ela conta a história de um homem que ele está numa cidade chamada Samaria. Esse homem é o profeta Eliseu e de repente vem até ele o Naamã. E Naamã ali, ele precisava e queria ser curado de uma doença chamada lepra. Agora, o que é lepra? O lepra, na verdade, ela é uma doença que hoje o nome é Hanseníase, e ela é, para as pessoas que têm essa doença, a parte acometida, ela perde a sensibilidade. Por exemplo, se ela tiver no braço com a Hanseníase, você pode furar, tocar fogo e talvez ela não sinta aquilo. Por quê? Porque ela perde a sensibilidade. Nessa mesma cidade, na época a Bíblia ela conta a história que esse homem foi curado e que havia um rapaz chamado Geazi e que foi e recebeu ali os recursos, recebeu dinheiro de Naamã e ainda recebeu umas vestes que não deveria receber. O que acontece? O profeta fica muito zangado e ele libera uma maldição para esse homem, que ele e a descendência dele seria leproso. Tempo mais tarde, Jesus vem naquela cidade e naquela cidade tinha 10 leprosos. Por quê? Porque existia 10 tribos e as 10 tribos de Israel elas estavam contaminadas com uma lepra. Agora, o que é a lepra? Como eu acabei de dizer, quando uma pessoa ela estava de lepra, ela perdia a sensibilidade da parte acometida. O que isso significa? Significa que se você não consegue ter compaixão do teu irmão, porque no livro de Efésios 5:23 diz que Cristo é o cabeça e que nós somos o corpo. O meu irmão é parte do corpo de Cristo. Então, se eu não tenho sensibilidade pela dor dele, simplesmente eu estou de lepra. Por isso que Jesus foi e curou os 10. Inclusive tem uma outra história que as pessoas às vezes ela não compreendem. Por que foram 10 e botou somente um? Porque a Bíblia ela diz que quando você se une a Deus, você se torna um com Ele. Então tinha que botar um mesmo, não era 10. Existia 10 antes. Existe uma coisa chamada união. União é um saco de batata, sei lá, 1 quilo de batata, elas todas unidas, ali é união. Existe uma coisa chamada unidade. É quando você pega essas batatas e você cozinha ela e faz uma coisa única chamada purê. Então aquilo é unidade. Então o reino de Deus trabalha com a unidade, nunca com a união. E sobre a situação e eu costumo sempre falar sobre uma situação que aconteceu e que às vezes eu vejo as pessoas falar e eu nunca vou concordar com isso porque não tem base bíblica. As pessoas achar que seria punição da parte de Deus ou que Deus está se vingando. Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus é um Deus de amor. Ele é amor. E o que acontece? Ele nunca se levantou de uma forma tão poderosa para ensinar. Nesse exato momento, ele está ensinando muito ao Brasil. Só que o Brasil está desapercebido, só isso.
Tem uma história que eu conto sempre aqui, que as pessoas falam sobre um homem que abriu a boca e falou sobre o Titanic, que esse aqui nem Deus afunde, que de repente na visão de algumas pessoas disse que Deus foi e matou 1.500 pessoas. Uma outra situação é do jovem que a mãe chega e diz, olha, vai com Deus, e eles iam para uma balada e tal, e o jovem diz, ó, só se ele for ir na mala, porque aqui está cheio, e Deus vai pegar e vai matar essas pessoas. E além tem uma outra situação, que as pessoas falam sobre a questão de Cazuza, que Deus, ele meteu AIDS em Cazuza por conta disso. E uma outra situação que eu vi há pouco tempo, de uma mulher que pegou uma Bíblia, parte da Bíblia, rasgou a Bíblia e que ela desfez da Bíblia. O que acontece? E essa pessoa pegou câncer, e aí um monte de pessoas acusando. Eu digo, qual Deus de vocês? Pelo amor de Deus, vocês ainda não entenderam nada. Esse não é o nosso Deus. O Deus da Bíblia é Deus de amor. Se o Deus de amor ele tivesse de matar, mataria as pessoas que estão usando o nome de Deus em vão. Quantos falsos profetas estão aí fazendo um monte de arte e de repente Deus não faz isso? Vai pegar uma pessoa que não conhece, que de repente ela foi e falou a besteira. A doença que mais mata no Brasil é o câncer. E como eu acabei de dizer, isso vem para o justo e para o injusto. Quantos crentes você conhece que já morreram? E quantos você conhece que vai morrer de câncer? Então não prega, não fala de um Deus que você não conhece. É por isso que existe muito ateu. Por quê? E eles não são ateus, na verdade eles são pessoas inteligentes, porque eles não conseguem enxergar esse Deus que vocês enxergam aí, esses Deus que vocês pregam. Valeu? Um abraço, fica com Deus.